No vídeo de hoje eu fiz uma lista de equipamentos muito conhecidos do público de home studio e estúdio aqui no Brasil e eu vou discutir a relação do custo desses equipamentos e o benefício que eles trazem com base na nossa realidade. Oi gente, eu sou Pablo Moreno Pires e vamos lá, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar essa lista. Eu tenho aqui as classificações excelente e nessa categoria eu vou colocar o equipamento que eu considero que é excelente, não importa o valor dele. Uma segunda categoria, vale o que custa. Aqui é realmente bem literal, né? O equipamento vale aquilo que você paga por ele. Custo-benefício, e no custo-benefício a gente vai colocar aquilo que realmente excede a expectativa do valor pago. Não vale o que custa, também autoexplicativo aqui. E para brincar, o que é que eu quero dizer com para brincar? Bom, é o equipamento que eu não investiria para fazer nada sério. Vale a pena para quem está simplesmente querendo começar a se divertir. Equipamentos que eu só compraria nessa circunstância, né, para experimentar. Então vamos lá, vamos começar logo com um que eu acho que é bem controverso aqui. Avalon VT737. E ele vai para não vale o que custa. Ó, é um preamp bom? Não é um equipamento que dá para você comparar com uma interface de entrada. É um preamp consideravelmente melhor do que o de uma interface de entrada, mas é um preamp de $3.860 novo. É um valor absurdo. Sei lá, há 10 anos atrás, 10 não, uns 15 anos atrás, era 2.200 e poucos dólares. Tem inflação, tem várias coisas, mas o Avalon nunca valeu, na minha opinião, essa grana, os $2.250. E aí, mesmo a gente corrigindo com inflação, 3.860 é obsceno para mim. Não tem condição de eu gastar essa grana nesse equipamento novo. E o preço dele no Brasil, vocês podem olhar no mercado de usados, vocês vão notar que tem gente pedindo mais de R$20 mil nesse preamp e tem gente pedindo menos de 10. Então, essa disparidade aí reflete bem digamos assim, essa relação que as pessoas têm com o equipamento. Muita gente que tem um Avalon gosta e muita gente que compra um Avalon esperando muita coisa, acaba se decepcionando. Eu, em particular, gosto muito do equalizador que tem no Avalon, mas acho o preamp bem meia boca, nada demais. E o compressor é muito lento. Então, é útil, mas depende muito da fonte sonora que você está usando. E aí, eu posso dar como exemplo um outro preamp que eu considero que vale o que custa. E esse preamp é o Focusrite ISA. ISA One aqui, mas a gente tem o ISA 2, tem o ISA 428, tem o 828 se não me engano, que são 8 canais, né? E esse preamp é um preamp que tem uma topologia, né, com um transformador ali na cadeia de sinal, e é um preamp que ele não é assim, tem uma característica, uma personalidade forte, mas é o preamp que eu recomendo para ser o primeiro preamp, o primeiro investimento em preamp para quem tem uma interface e estava usando só os preamps da interface. Porque ele tem 80 dB de ganho, é muito versátil, o direct input dele, né, para instrumentos soa muito bem, o preamp tem um som com tamanho, você percebe uma diferença nítida entre o preamp de interface, né, do que, pelo menos das interfaces que vocês estão acostumados a usar, né, que não são interfaces tão caras, estão ali interfaces de entrada e coisas assim do meio do caminho, né? Nada top de linha. Então, é um preamp que também é comercializado, às vezes, por um valor baixo. Eu vi no ano passado ser comercializado um por R$3 mil no Mercado Livre. Eu acho que por R$3 mil é bem difícil comprar algo superior ao ISA. Principalmente esse ISA One, que tem amplificador de headphone, tem como você usar o DI junto com o microfone ao mesmo tempo. Então, eu prefiro, pensando em preamp, o ISA One ao Avalon. Para mim, assim, é um investimento muito mais
racional para mim, né? Um ISA custa novo $700 e pensando só na seção de preamp do ISA e do Avalon, eu prefiro o do ISA. Vamos continuar. BM800. Não vou nem perder meu tempo aqui. É para brincar, certo? Não dá para você pensar que isso aí é um equipamento de nível profissional. Esse equipamento é aquele que a gente infelizmente cita porque é o microfone condensador mais pesquisado no Brasil, né? É muito doido, mas então a gente tem que citar, né? Porque e aí no mesmo bonde do BM800 temos aqui a Behringer Euphoria, o M2. Cara, evite. Se você puder, compre isso aqui, ó. Pronto, a Focusrite, a Scarlett 2 e 2. Eu coloquei na categoria custo-benefício, porque a categoria custo-benefício, ela vai ser realmente uma tradução do mercado de entrada de alguém que já está pensando de uma maneira mais séria, que não está brincando comprando o BM800 e Behringer Euphoria, né? Então, eu sei que a Behringer tem interfaces com mais canais e que tem uma qualidade melhor do que essa aí, mas isso aí que eu listei realmente é para brincar. A Scarlett, apesar de não ser um equipamento de alto nível, as pessoas ficam inflamadas quando eu comento. Teve um cara que perguntou qual era o meu problema, se eu tinha um trauma com a Scarlett. Eu nunca tive uma Scarlett para uso, né, meu mesmo. Eu já tive acesso à Scarlett várias vezes. Pessoas que vêm aqui no estúdio às vezes têm, às vezes ligam aqui no sistema e, enfim, eu sei o que eu tô falando. Não dá para comparar isso com um equipamento de alto nível. Mas o custo-benefício é inegável, é muito legal, né? Então, quando eu comecei a gravar em final de 2005, cara, se tivesse um negócio desse aí, pô, minha vida era mais fácil. Eu usava uma Sound Blaster Live com um Behringer Mix 100. Não tinha isso. Não tinha equipamento que custava proporcionalmente que custa um Scarlett hoje, que faz e que tem a qualidade que ela tem. Então, é um custo-benefício inegável. E quem está começando, eu acho que, principalmente se você não tem recurso, vale a pena fazer um esforço para comprar pelo menos esse nível aí. E nesse nível a gente tem também a ID24, que eu considero melhor do que a Scarlett, mas não é melhor assim para dizer, dei um salto de categoria, saí desse custo-benefício e passei para a categoria do equipamento excelente, de alto nível, não. É para começar, mas é decente o suficiente para a pessoa começar e até para fazer coisas. Depende, profissionais, né? Profissionais que eu digo assim, depende do seu cliente, o nível de cliente que você tem, ou se é para você, depende do seu nível de satisfação, da sua percepção auditiva. Eu acho que a pessoa vai conseguir perceber se ela realmente tem uma demanda por algo mais refinado à medida que ela vai trabalhando com as coisas. Então, a ID24, a Scarlett 2 e 2 são equipamentos, na minha opinião, que têm um custo-benefício muito bom. Um outro equipamento, eu não vejo tanto as pessoas indicando, mas eu acho que é um equipamento muito bem construído, o Rode NT1A. Cara, para mim ele vale o que ele custa. Ele vale. A Rode é uma fabricante muito séria. O equipamento da Rode é muito bem fabricado, é fabricado para durar, sabe? E o som desse mic aí, ele é meio tendencioso a ter umas altas meio puxadas, mas é um mic silencioso pra caramba, sabe? É um mic, como eu falei antes, bem construído e que tem um som muito decente. Na fonte sonora certa, ele funciona muito bem, surpreendentemente bem. E eu vejo as pessoas recomendando muito, por exemplo, eu sei que ele também custa mais caro, mas, pô, a galera fala muito do AT2020, que pra mim tá na categoria do custo-benefício. Não dá pra negar que é um bom mic pro que ele custa. Mas também, infelizmente, não dá pra dizer que um AT2020, gente, pode competir com um mic caro no geral. Pode ter uma fonte sonora, um momento, alguma coisa que você colocou um AT2020 e um mic realmente caro, assim, um mic de alto nível, não é porque é caro, é porque tem um nível realmente mais alto. E você usar os dois e dizer, pô, vou ficar com o AT2020. É possível? É. Porque a gente está tratando de gosto. E gosto, cada um tem o seu, certo? Mas o AT2020 é um equipamento de
custo-benefício muito legal, mas é algo para um iniciante, sabe? Dificilmente alguém que evolui nessa área vai continuar usando a T2020 de uma maneira a dizer assim, não, é meu microfone favorito. É, sabe, complicado querer isso. Aí a gente tem coisas, por exemplo, como o SM57. Eu, particularmente, acho que o SM57 vale mais até do que o que ele custa. Os $100, né, que ele geralmente é comercializado, eu acho que pro que esse mic consegue fazer, é um mic pau para toda obra. Você pode usar para a caixa da bateria, para o amp de guitarra, para percussão, para tambores de bateria, para um bocado de coisa, até para voz, né? Mas é um mic que tem um som, digamos assim, para voz, é um mic mais duro. Se você tá querendo um dinâmico para voz, o clássico que bombou aí por causa dos podcasts depois da pandemia, que é o SM7, para mim é um microfone que tem um excelente custo-benefício. Porque é um microfone que eu já usei diversas vezes em vocais principais, no lugar de um mic condensador. Assim como esse aqui, ó, o RE20, eu considero também um excelente custo-benefício. Eu prefiro esse microfone a muitos condensers de baixo custo. Tudo bem, não é um microfone barato, mas é um microfone dinâmico bem legal. Assim como o SM7 também é um microfone dinâmico bem legal. Eu poderia colocar o SM7 na categoria vale o que custa, mas eu acho que ele tá... eu posso colocar na vale o que custa, mas ele, na verdade, ele vale mais do que ele custa, na minha opinião, sabe? Pra mim, é um microfone que eu não tenho mais, tive por 2 vezes, tô sem no momento, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de comprar, eu compro. O problema hoje em dia é falsificação, né? Ter certeza de que o mic é realmente original tá cada vez mais difícil. Continuando aqui na lista, vamos lá. Neumann U87. Não vale o que custa. Não tem como esse microfone custar $3.600. É o U87 AI, certo? Tem que ficar bem claro isso. O U87 pré-AI, né? Ele tem um som diferente, né? O AI, ele tem uma alta mais hypada, mas é um microfone, na minha opinião, que perto de vários outros microfones que custam $1.000 a menos, para mim, ele, sabe, não faz jus ao preço dele. Eu tenho alguns microfones aqui, eu tenho um microfone da própria Neumann que parece muito com o 87, mas não é igual, tem umas diferenças no circuito e tal, e custa $1.000 a menos do que o 87, e na minha opinião, esse mic é mais coerente do que o 87 em termos de preço. E o 87, apesar de ser um bom microfone, eu acho que ele devia custar $2.500 no máximo. E aí ele ia estar competindo com um mercado muito mais vasto em termos de preço. E ainda assim, eu acho que tem circunstâncias em que as pessoas poderiam escolher outro mic. Continuando com a lista. Kali Audio LP6. Opa, coloquei errado aqui, não vale o que custa, mas vale o que custa, e na verdade é um excelente custo-benefício. Porque o custo-benefício, como eu falei antes, para mim é aquela coisa que ela vale mais do que a gente paga por ela. Então a LP6 é excelente. Meu amigo Fábio Gonçalves tem um par na sala dele, que é uma salinha pequena, mas tratada. Poxa, eu achei tudo muito bom ouvindo nessas caixas, assim, a separação muito legal. E na minha opinião, as LP6 são superiores às Yamaha. A HS7, por exemplo, eu acho que a HS7 vale o que custa. Eu sei que tem uma galera que compra monitores pela questão estética. Tem gente que acha a série HS da Yamaha bonita, né? Mas aí é gosto. Eu tô falando de som, certo? Então, pra mim, aqui, eu acho que vamos botar no vale o que custa. Vamos dar um créditozinho aqui. Uma ferramenta que muita gente utiliza profissionalmente para trabalhar. Tá no limite ali, de valer o que custa. Aí a gente chega em outras coisas que eu acho interessantes aqui, que pouca gente fala. O Warm Audio WA47. Cara, ó, esse mic vale o que custa. Ele vale o que custa. E eu poderia até colocar ele aqui, ó, no excelente. Por quê? Se você tirar esse 47 do nome,
que é um clone de U47, né? Telefunken Neumann U47, o formato do microfone. A indústria, né, o marketing tem essa onda de pegar e tentar fazer as coisas, digamos assim, copiando essas coisas que são caras pra caramba, antigas. E aí, às vezes, a gente começa a criticar quando a gente tem acesso ao modelo que está sendo, digamos assim, clonado, como, por exemplo, o WA73, que eu acho que vale o que custa, né? Mas aí o que eu vou falar vale para os dois, para o WA73 e para o WA47. O WA47 é um microfone que eu gosto muito do som. Eu não quero saber se ele é uma, digamos, cópia exata do 147. Não me interessa esse tipo de marketing. Eu não vou comprar nada por esse tipo de marketing. O que eu quero saber é o seguinte: esse negócio soa bem, soa de uma maneira que me é agradável. O WA47 me soa muito agradável. É um microfone que eu não tenho aqui, mas já tive acesso a ele. E eu teria um par desses microfones aí fácil pra mim, sabe? E acho que ele, na faixa de $1.000, é um excelente microfone. O WA73, o clone de Neve 1073, eu acho que ele vale o que custa. Mas eu não acho que ele soa exatamente como um Neve. E aí eu posso dizer porque eu tenho aqui algumas coisas, né? Assim, eu tenho um Neve aqui e comparando, não vou dizer que é ruim o WA73, mas ele não soa exatamente como um Neve. Não é importante para mim que ele soe como um Neve. Importante ele ser útil aqui. É ser algo que eu possa ligar alguma coisa e dizer, ó, esse som aqui tá legal para mim. Então, pensando nisso, eu acho que ele vale também cada centavo que ele custa, né? Tanto a versão com EQ, quanto a versão sem EQ. Continuando, temos aí algo que eu acho que vocês talvez não conheçam. Microfone Shure KSM-32. Pô, eu acho esse microfone excelente. Eu amo esse microfone. Eu tive um par, me arrependo de ter vendido até hoje. É um microfone neutro, não tem uma característica assim no som, mas é muito agradável. Gosto na voz, gosto no overhead, gosto em tudo que eu testei esse microfone, eu gosto dele. E ele, por muitos anos, custou $500. Então ele era uma barganha. Eu prefiro ele ao KSM-44 da Shure, que é mais caro, né? Mas agora ele já tá um pouco mais caro também, já tá por $750. Aí o lance é mercado de usados. Não tem nem 2 meses que eu vi um cara no Mercado Livre vendendo um microfone desse por R$2.250 em 12 vezes sem juros. Cara, eu não comprei porque eu não precisava, mas assim, é um senhor microfone. Por esse preço aí, era um excelente negócio. Tava novinho, tava impecável? Não. Se você é dessas pessoas que quer comprar um negócio que tá brilhando, novo, aí não era pra você. Mas eu sei que tava funcionando, sabe? Que é um microfone eu já tive, então eu sei que é muito bem construído, dura pra caramba e que dificilmente ia estar quebrado, sabe? Então valia pagar aquela grana que o cara tava pedindo. Eu acho excelente. Microfone que eu acho excelente. Outra coisa que eu acho excelente, SE Electronics VR1. Velho, esse microfone é muito bom, mic de fita, que é barato, né? Menos de $500, eu não lembro exatamente quanto, mas acho que é 400 e alguma coisa dólares, não sei, ou menos. E é muito bom. Eu usei amp de guitarra, usei para violão de nylon, usei violão de aço, usei para overhead, usei para muita coisa, tive um par e é um microfone muito legal, velho. Vale muito mais do que ele custa, na minha opinião, né? Ferramenta assim, ele não é um mic de fita que tá tentando, ao contrário desse que eu vou colocar aqui agora para vocês, ele não tá tentando imitar nada. O Warm Audio WA44 é um microfone que eu tenho e que eu acho excelente também. Aí é aquela coisa, eu já tive a oportunidade de ouvir o AEA, que é minha empresa favorita de microfones de fita, eu não escondo de ninguém. Eu tenho alguns microfones da AEA, e a AEA fabrica um microfone que é um clone do RCA 44 BX, que é o 44. Aí tem várias versões da AEA. O CX é o mais barato delas. E o último é o 440, que é ativo. Esses são mics de fita passivo, né? E o da AEA, o mais barato, custa acho que $3.500.
O Warm Audio é 1/3 desse valor, cara. E o som é muito, assim... Cara, eu achei muito próximo para poder justificar a diferença de pagar no AEA, que era uma coisa que eu gostaria de ter feito. Há um tempo atrás, eu gastaria essa grana no AEA. Hoje, eu já pensaria 2 vezes, depois de ter o Warm Audio, porque não é um microfone baratinho, né? É um microfone de mil e poucos, $1.100. Mas se você já ouviu um RCA 44, se você sabe o tamanho que esse mic tem, assim, você vai gravar uma voz, ou vai gravar sopro, trompete, essas coisas, cara, eu gravo muita coisa com esse microfone e eu fico sempre besta com quão bem ele soa. Eu acho o WA-44 uma excelente compra para quem tá afim de ter um microfone de fita com uma fita longa, né? Que tem aquele gravão, tem aquele efeito de proximidade monstruoso, né? E que tem um som maravilhoso, com um médio super definido. Excelente. Então, o VR1, que eu mostrei antes, ele não é um microfone que está tentando clonar, é um design próprio da SE e soa muito bem. Ele não tem o mesmo efeito de proximidade de outros mics, ele não tem um comprimento de fita longo como o do Warm Audio WA-44, então ele tem menos efeito de proximidade e tal, mas é um microfone com som muito legal, muito equilibrado. Excelente compra. Aí a gente tem outras coisas aqui que eu vou colocar aqui no custo-benefício. Behringer PowerPlay P16M. Eu tenho aqui um sistema P16 que tem... Você pode mandar 16 canais analógicos para esse sistema ou via DAT e você vai ter os mixers. O P16M é o mixerzinho que imita aquele sistema da Avion, que é caro pra caramba. E, poxa, o P16, apesar de não ser um produto que eu vou dizer, é o melhor amplificador de fone que eu já usei, não é isso. É o melhor som nos meus fones, quando eu boto ali, não. Mas é muito útil, é imbatível. Pelo custo, é a solução mais coerente. Se eu pudesse ter um Avion, tivesse grana de sobra para ter, eu compraria. É mais robusto e tal, mas eu acho que é menos flexível que o Behringer. Tem menos recurso. É muito doido, né? Então, assim, eu acho esse um produto da Behringer excelente, sabe? O PowerPlay original da Behringer também acho um produto muito coerente. É uma qualidade excepcional do som dos fones? Não, mas é muito útil e é um produto coerente, principalmente pelo preço que ele custa. Aí vamos com mais um polêmico. AKG C12VR. Pô, gente, não tem condição, não. A AKG BR está comercializando esse microfone por um preço que é pau a pau com o preço lá fora. É um bom microfone, mas é mais ou menos na onda do 87. Eu acho que se ele custasse $2.500, eu diria assim, ó, legal. Mas custando 7 mil, não tem coisa de 7 mil, eu compro 3 super microfones. Eu fico esperando a AKG do Brasil botar uma promoção. No dia que ela fizer uma queima e esse microfone custar R$12 mil, R$13 mil, aí sim, até eu vou lá e compro um. Mas por 40, não tem como valer isso aí. Aí eu vou colocar um que vale o que custa, na verdade vale mais do que custa, certo? 2, na verdade. AKG C414 BXLS e BXL2. XLS e XL2. O XLS, menos de R$5 mil na AKG Brasil. O XL2, mais caro. Mas esses preços, se você comparar com o valor que o mic é comercializado lá fora, você vai ver que aqui no Brasil é mais jogo pra gente. É melhor comprar aqui, a gente ainda pode parcelar, enfim, tem a garantia local. É surreal o preço. No Black Friday chegou a bater por 3 mil e pouco com cupom. Eu conheço gente que comprou aí na Black Friday passada, né? E são microfones silenciosos, pau pra toda a obra, você vai usar em tudo. Não acho assim, são microfones magníficos em termos de sonoridade e tal. Não acho especiais, mas são ferramentas profissionais, não tem o que dizer, sacou? Você chegar num estúdio pra gravar e tem lá um par de 414,
tem um Neumann 87. Por mais que eu tenha falado aqui, o 87 não vale o que ele custa. Mas é uma ferramenta profissional, gente. Entendeu? A pessoa tem uma certa paz de espírito quando chega no lugar e encontra essas coisas. Se a pessoa tem algum parâmetro, se ela conhece um pouco de gravação minimamente, ela provavelmente já ouviu falar, né, de 87 e de 414. Quando a gente converte, comprar lá fora sai mais caro do que comprar aqui. Então, eu acho que esses são boas compras para o brasileiro. Esse aqui, em compensação, vou colocar no custo-benefício por aquele ângulo do iniciante, né? Quando você compra um Perception 220, você está comprando um mic que o AT2020 é um mic que ele não é nenhum condensador de verdade. O fato de ser de eletreto não quer dizer que o som seja ruim, mas o Perception 220 é um microfone mais, digamos assim, mais bem cuidado, na minha opinião. A AKG fez um produto que é um produto mais robusto um pouco do que o Audio-Técnica. E que, na minha opinião, ainda por ter os pads ali, um corte de grave, é um pouco mais versátil. E a sonoridade, apesar de ser diferente do AT2020, acho o AT2020 um som um pouquinho mais magro, né? Eu não vou dizer que o Perception soa muito melhor mas eu gosto mais do Perception do que do AT2020. Então, acho um custo-benefício legal. Esse aqui, em compensação, eu não posso colocar no custo-benefício e não vou colocar no vale o que custa, eu vou colocar no vale o que não custa. Nada contra a Neumann, eu tenho microfones da Neumann, eu tenho monitores da Neumann, eu tenho fones da Neumann e, cara, assim, é um excelente fabricante, não dá pra falar. Só que, em termos de custo-benefício, pensando no Brasil, não dá pro brasileiro, velho. Pro brasileiro que tá aqui no YouTube, porque o negócio é o seguinte, às vezes as pessoas esquecem que elas estão aqui no YouTube e que a realidade delas não é a realidade de todo mundo. Tem gente aí, tem artista hoje aqui, gastando mais de 1.700.000 reais num console, numa mesa. Isso é no Brasil, certo? Tem gente com grana para fazer isso. Tem gente gastando R$1 milhão num setup de Dolby Atmos, né? Eu conheço uma pessoa que comercializou isso aí, né? Que vendeu isso aí. Então, para a realidade de quem, digamos assim, eu tô fazendo um negócio aqui no meu quarto, a pessoa às vezes pensa assim, cara, não tem como ninguém comprar isso. Gente, tem. Então, assim, pra quem tem uma realidade em que não tem grana sobrando, não tem como os mics da Neumann valer o que eles custam. Eles têm qualidade, mas o mercado hoje é muito mais agressivo. Tem muito fabricante de microfone bom com preços que são muito mais competitivos que os microfones da Neumann. Então, poxa, você quer comprar um TLM-103, você faz trap, faz rap, é um mic famoso para esse tipo de coisa. Uma combinação de Avalon VT737 com o 87 ou com o TLM-103 foi usado em muitos sucessos, né? Então, assim, não dá para dizer que é porcaria, não, é bom. Agora, se você analisar, se você pode pagar o que custa mais para ter esse negócio que você sabe que foi usado em várias outros sucessos, o que não quer dizer que vai ser um sucesso na sua música também, porque não é isso, né? Não é o equipamento, é a música, é o arranjo, é a produção musical, são várias coisas. O equipamento foi utilizado para capturar aquilo ali, mas não é que o equipamento fez tudo, né? Então fica muito complicado hoje a gente chegar e dizer assim, a Neumann é imbatível, é um custo-benefício imbatível. Não dá. Um 103 por 4 mil e poucos reais é uma boa compra. Só que se você chegar no Mercado Livre agora, você não vai achar por esse valor. Você vai achar por 6, por um pouquinho mais. E aí, por esse dinheiro, para pagar no usado, tem outros microfones. Num outro vídeo, eu vou dar recomendações de microfones que eu acho que pouca gente no Brasil conhece e que são microfones mortais, na minha opinião, certo? Vamos terminar aqui esse vídeo que tá longo pra caramba. Então, Apogee Symphony MK2 com módulos SE, Special Edition. A interface dos meus sonhos, a minha Symphony antiga, que tem comigo aqui, tá comigo desde 2011. Eu nunca vou abandonar, eu adoro o som disso aqui. Mas se eu pudesse ter a versão nova com esses módulos Special Edition, eu ia ficar muito feliz. Seria o conversor que eu escolheria para trabalhar hoje, se eu tivesse orçamento ilimitado.
sabe? Um outro conversor que eu acho que é um custo-benefício excelente, excelente mesmo, apesar de ser um produto mais caro, é esse aqui, ó. Um lançamento da Antelope Oryx. É basicamente a interface que eles tinham, que chamava Discret 8. É quase a mesma coisa. A diferença é que essa é USB e a Discret é Thunderbolt. Então a latência deve ser pior nessa USB. Mas a especificação é muito parecida. Continuando. Apollo Twin X Gen 2. Não dá para dizer que é um custo-benefício. Não dá para dizer que vale o que custa. Eu acho caro. Eu acho que $1.200, que é o preço de um Apollo Twin X, o hardware da Universal Audio já não é mais necessário para rodar os plugins. Tem muito plugin que já está nativo. Então, não vale o que custa. Não tem como a gente colocar em outra categoria, porque é uma excelente interface, mas o preço precisava ser melhor. Ela já está próxima de interfaces em termos de valor. No mercado de usados aqui, a gente encontra a Apogee Symphony Desktop, que é uma interface com o mesmo número de inputs, uma porta DAT também e tal, e que tem mais som. E, custando... Já vi no mercado de usados aí 10 mil, né? Você vai comprar uma Apollo dessa nova, 12, 13 mil, tá puxado. Não tem condição de custar o que custa. Outra coisa que para mim não vale o que custa. Neumann KM184. Eu sei que tem muita gente que vai ficar, como assim? É um excelente microfone, mas eu acho que existem microfones melhores por menos. Que é um queridinho meu, por exemplo, é o Beyerdynamic MC930. Para mim, só é inferior ao KM84 em uma coisa, é um pouquinho mais ruidoso. Mas eu gosto muito mais do som. Acho o som muito mais macio, né? Eu tive 5 KM184 durante o tempo que eu tenho estúdio. Não fiquei com nenhum, né? E a minha busca pelo condenser de cápsula pequena perfeita acabou quando eu comprei meu par de Schweppes. Então, assim, eu não faço nenhuma questão de ter um KM184. Poderia ter aqui. Mas eu só compraria por um preço muito barato, né? O que as pessoas pedem no Brasil, para mim, fora de cogitação. O preço aí de um par no Brasil, hoje eu vi um anúncio de um par por R$8.000, de um par usado. Que não é um preço ruim, comparado com o preço lá de fora. É um preço muito bom até. Mas é um produto usado. Então, o preço usado que eu pagaria, o máximo que eu pagaria num KM84 é em torno de R$3.000. No máximo. Menos ou mais do que isso eu não pagaria, não. É daí pra baixo. Aí é uma coisa minha, certo? É a minha opinião. E aí, SE Electronics SE8. Eu acho que é um custo-benefício excelente. Microfone barato, mas que tem um som bem decente. Permite que você troque de cápsula, coisa que o KM184 não permite. Você pode colocar uma cápsula Omni, por exemplo. Gravar em Omni é muito legal. Eu recomendo, inclusive, para quem não tentou, para quem tem um microfone Omni. Pena que precisa também ter uma sala legal, né? Porque o Omni vai capturar tudo. Mas é bem interessante mesmo. E esse microfone, eu já tive a oportunidade de gravar com ele aqui no estúdio. E pro que ele custa, é um bom custo-benefício. E aí sobraram 4 itens aqui na minha lista que são coisas que não tem como a gente colocar em outro lugar, né? Primeiro, o Beyer M160. Esse é o meu microfone predileto em amplificador de guitarra. Acabou, é esse aí. Se eu tiver só isso aí para gravar guitarra, sabe? Eu boto um 57, boto um dinâmico qualquer, mas o som para mim é esse mic aí. E não importa se é clean, se é uma guitarra clean, se é uma guitarra com crunch ou um negócio muito saturado, é esse microfone aí. Neve 1073. Também não tenho o que falar. Neve 1073 é a minha sonoridade de preamp favorita. Eu acho muito versátil, mas tem uma coisa, uma gordura, uma maciez, uma forma de representar a transiência, que é uma coisa que me incomoda muito na gravação digital, principalmente nessa gravação digital mais barata, né? Com interface, com aquele
super limpo e que com um microfone também, como uma T2020, alguma coisa assim que deixa passar todos os transientes, fica aquele negócio assim, os transientes furando a pessoa assim. Eu acho que não tem charme nessa gravação, né? Para mim, uma gravação que muitas pessoas diriam assim, essa gravação está profissional, ela para mim não me satisfaz por causa disso. E o Neve me ajuda a representar as coisas da maneira macia que eu curto e com tamanho, né? Então, é uma peça fundamental no meu setup, eu não fico sem. É importantíssimo para mim ter Neve 1073 com EQ aqui no meu setup. Como esse carinha aqui também, ó, esse sistema aqui, na verdade. O sistema API 500 Series. Pô, esse aí é muito importante na construção digamos assim, do meu pensamento sobre timbre, né? Com esse lance de gravação. Porque em 2011 eu comprei a minha primeira Lauschbox, uma como essa aqui, igualzinha, uma API 6B, com 6 slots, e preenchi com alguns preamps, algumas coisas. Um preamp da Millennium na época, um preamp da Vintech, que é um clone de Neve, e algumas outras coisas, e eu fui começando a mexer com aquela paleta sonora, né? As cores, de pôr o Millennium super transparente, o Vintech com algo a mais. Eu tinha também um compressor da API, um 527, então eu comecei a poder... Na época, o dólar estava muito mais barato, então foi muito mais barato entrar nesse sistema e era muito mais prático para trazer de fora. Você viajava, um módulo é pequenininho, então era super fácil de trazer de fora na mala sem problema nenhum, né? E aí eu pude me educar, então entender um pouquinho de como as diferentes topologias, né, daquele circuito de áudio de cada equipamento, como é que aquilo influenciava o meu som. Eu não sou um cara técnico que sabe como as coisas funcionam perfeitamente ali. Eu não sou um cara que sabe de eletrônica. Eu tenho só o meu ouvido e o meu gosto. Então, para mim, é muito importante ter acesso às coisas, testar e ver se aquilo me agrada. E o Sistema 500 me ajudou muito nisso. E eu recomendo para todo mundo que puder, né? É um pouco caro investir no começo, porque uma Lauschbox de qualidade como a da API hoje custa uma grana no Brasil. Mas se você conseguir uma oportunidade de comprar uma Lauschbox num preço legal, vale muito a pena ter Sistema 500, porque tem aparecido muita oferta de equipamento 500 séries usado, né? Por um preço muito legal no Brasil. Porque é muito difícil, quando a pessoa tem algo 500 séries, é mais difícil ela vender. É mais difícil ela conseguir vender. Porque para ela vender, ela vai vender para alguém que tem o rack. Que tem espaço no rack também, né? Porque comprar um outro rack para botar coisa é mais grana. Então, a pessoa tem que achar essa combinação. Então, acabam surgindo excelentes preços de equipamentos série 500. E eu recomendo para quem puder investir. E, por último, o SSL Revival 4000, que também não tem como eu não colocar na categoria excelente. Apesar de eu não ser fã, assim, em amar os prés da SSL, apesar de eu ter, por exemplo, nessa mesa aqui, tudo que eu tenho é da SSL, mas são coisas que eu uso mais na mixagem. Por exemplo, esse SSL Fusion aqui, eu uso para gravar também, mas não tanto. Uso muito mais o Buzz Plus em gravação. Mas são equipamentos que são muito legais. A SSL é uma marca muito legal. Mas o preamp nunca foi uma coisa que eu morri de amores, né? Eu me desfiz em novembro de um Period Drive Quad, que eu considero um excelente custo-benefício também. Poderia ter colocado aqui nessa lista. Na verdade, vale o que custa, né? Mas teve em promoção no Brasil com um preço bem agressivo, bem legal, na Black Friday. Eu acho que algumas pessoas aqui do canal compraram e estão satisfeitas. Mas eu não morro de amores, apesar de ser um equipamento bem versátil. Agora, esse Revival, a combinação do EQ com compressor, com de-esser, com pré, com bastante ganho, eu tenho me visto usando muito ele em coisas que eu usaria, por exemplo, o Neve, a caixa da bateria. Eu estou usando muito para bateria. Eu ainda continuo gostando de fazer uma voz, um violão, alguma coisa assim, usando o Neve ou API, né? Ou algum dos pré-valvulados que eu tenho aqui, por exemplo, o MP2A da Designs, que é
É um equipamento também que é um valvulado clean, super clean, e é muito bom o som. O som é muito bom de ouvir nessas fontes acústicas. Então eu não uso muito o SSL, mas para bateria, para ter aquele som finalizado, já entrar gravando, isso aí é muito bom. Eu queria ter uma parede com 8 desse aí para gravar bateria. Apesar de que eu acho que gravaria sim, com pré-NIV e ligando depois a saída do NIV na entrada de linha do SSL para usar o compressor e o EQ. Não que o pré seja ruim, o pré é muito bom, mas eu tenho um xodó, uma paixão pela sonoridade NIV e eu tô muito acostumado a gravar bateria com a sonoridade NIV. Então, não é à toa que dos prés que eu tenho aqui, o que eu tenho mais canais é de NIV, porque é uma sonoridade que eu gosto de manter, assim, pra bateria. E eu acho que eu já tive até mais canais do que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho apenas 7 canais de pré estilo NIV. Eu tenho 2 da NIV aqui nesse rack, mais 2 no Lauschbox, 2 1073LB, mais um Heritage 1073 edição de aniversário, que é um que tem aqui, não é mais fabricado, é um módulo caro, um módulo que ocupa 3 slots. Eu não poderia nem botar aqui, ó, se eu quisesse, porque aqui só tem 2 slots. Então é um módulo também bem peculiar. E eu tenho mais um Brent Averil 1073MP, que é massa também. Não tem aqui, mas é muito legal. Então com esses 7 canais aí eu já cubro a base de uma bateria, né? De uma forma bem legal. E eu gosto do som que eu tiro com isso. Mas esse Revival aí tá ganhando um terreno aqui na gravação de bateria. E se eu tivesse mais canais, ó, por $2.000, que é o preço que ele custa lá fora, é muito difícil achar. Assim, um custo-benefício como esse realmente tá difícil, viu, velho, de achar. É um equipamento muito bom. Eu sei que $2.000 pro brasileiro é caro e que ele aqui à venda é R$17.000, não é um dinheiro fácil pra gente aqui. Mas, cara, dá vontade de ter um rack com uns 8, viu? Porque é bem legal. Me conta nos comentários se tem algum equipamento que você viu na lista que você acha que deveria estar num lugar diferente. Se tem alguma coisa que você acrescentaria também, algum equipamento. Se você quer que eu faça outros vídeos como esse, queria agradecer aos membros do canal e convidar você a se tornar membro do canal também e me ajudar a continuar fazendo vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo.